Olá pessoal, mais um de 30 e 30, né? E hoje é sexta-feira, né? Sei que momento você está assistindo aí, mas hoje é sexta-feira aqui, então eu sei que, ou pelo menos eu espero, que a galera esteja trabalhando. Mas o compromisso é esse, vou gravar aqui, vai ficar depois no feed, vocês podem olhar de novo. E lembrando para quem está passando aqui pela primeira vez, o de 30 em 30 é aquele momento de reflexão diária que eu faço com o pessoal que me segue aqui, para falar sobre alguns temas que aparecem durante a semana nos meus processos de mentoria, trabalho com os meus clientes e de alguns estudos que eu faço. E o de hoje é muito especial, porque ele nasce de uma palestra que eu fui na escola do meu filho para falar sobre a transição que ele vai passar agora. Meu filho tem 10 anos, ele vai passar de uma transição do 5º para o 6º ano. Então ele vai mudar agora de áreas, né? Ele sai da primeira à 5ª série e vai da 6ª ao 9º ano. E o que acontece? Fui nessa palestra e eis que a palestra foi maravilhosa. Palestra de uma profissional da área de educação. E eu ouvi muitas coisas que ela estava falando para essas crianças que têm ali 10 anos e que fazem todo sentido para nós adultos, que somos pessoas que aprendemos constantemente. Então o tema de hoje, para falar com você que está aí do outro lado, é aquela ideia de que como aumentar a minha capacidade de aprendizado, né? Às vezes a gente não se dá conta que a gente bateu num teto e que a gente não está conseguindo aprender mais. O que eu quero falar com vocês hoje aqui é sobre como aumentar a capacidade de aprendizado. A velocidade de informação hoje ela é muito alta, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E muitos profissionais vão ficando pelo caminho porque não se atualizam, né? Independente da área, estou falando aqui da área da beleza, mas muitos profissionais não se atualizam. E às vezes não se atualizam porque nem sabem como gostam de aprender. Então o de 30 em 30 de hoje é muito especial. Um tema que eu adoro, educação. E eu vou falar com você sobre como aumentar a sua capacidade de aprendizado. Vamos começar a conversar um pouquinho aí, né? Porque é sexta-feira, hoje é dia que a criança chora e a mãe não vê. Então eu sei que quem está entrando aí está dando uma fugida para pegar um pouquinho. E eu não vou perder muito tempo não, quero falar com vocês, em primeiro lugar, a realidade que ninguém quer enxergar, né? E eu quero falar que o futuro de vocês é definido hoje pela capacidade de aprender. Muitas pessoas vão estacionar ou ficar fora de mercado, ou vão evoluir e se transformar em grandes profissionais pela capacidade de aprendizado. Estamos vivendo no ritmo mais acelerado da história e tem muita gente ficando para trás, porque só trabalha de forma operacional e não se qualifica. Ah, Leandro, mas eu faço um curso de mesh, eu faço um curso de corte, mas às vezes o que eu tenho notado nos meus processos... Oi, Jaque, boa tarde, bom te ver por aqui. O que eu tenho notado muitas vezes no meu processo com os meus clientes é que as pessoas elas se preocupam em fazer muitos cursos técnicos, muitos cursos voltados para a área dos hard skills, né, as habilidades técnicas, mas não se preocupam em desenvolver outras habilidades, como por exemplo um soft skills, uma inteligência emocional, e isso hoje, a capacidade de aprendizado que eu estou falando aqui é um soft skills, é como você acelerar um processo seu de aprendizado. E nessa palestra de ontem foi muito legal, porque nós estamos falando de crianças de 10 anos, só que como a preocupação da escola é formar a criança para que ela aprenda como é que se aprende, eu vejo muitos adultos que não aprenderam como é que se aprende, sabe? E o que a gente tem que fazer, aonde que a gente tem que voltar nisso tudo? É aprender novamente como aprender. A gente vai se desconectando de como a gente aprende e aí a gente fica de lado. O Filipinho aí, ó. É isso aí, Felipe. Bem isso mesmo, cara. Pra gente que tem filho pequeno, é um exercício maravilhoso olhar para essas crianças e pensar como é que eles vão aprender. E aí a gente olhar para dentro e pensar, por que eu parei de aprender? Ou como é que eu aprendo melhor? Então é muito legal a gente pensar nisso. E aí o que acontece? A pior armadilha de um profissional moderno é achar que o trabalho que ele faz já basta. Quem participou de treinamento comigo sabe que eu falo sempre para as pessoas que tudo que foi feito até hoje serviu para chegar até aqui. Para te chegar lá no futuro, tu vai ter que fazer mais. Tu vai ter que fazer mais, tu vai ter que aprender mais. Então toda dedicação serviu para chegar nesse momento. Mas para o futuro, eu preciso fazer mais. Então ontem quando eu saí de lá, e quem me conhece sabe como eu gosto de estudar, como eu gosto de ler, como eu gosto de aprender, eu saí de lá ontem pensando que eu preciso fazer mais uma pós-graduação, ou preciso fazer mais uma graduação, porque tu precisa estar em movimento. Conhecimento, estudo, ele é movimento.
Eu não posso parar, eu tenho que estar sempre em movimento. Então eu paro uma coisa, começo outra. E às vezes 15 minutos diário vão te dar uma sensação muito boa, porque o teu cérebro, com 15 minutos de estudo diário, ele te libera uma série de hormônios que te dão muito mais disposição e te mantém conectado. Sem contar o que a medicina já descobriu, que a longevidade está muito atrelada à tua capacidade física e à tua capacidade neural, né? Da neuroplasticidade de fazer teu cérebro sempre procurar coisas novas e entender novos caminhos. Quem não estuda, não cresce. Isso é fato, isso tá bem desenhado, assim. A gente percebe quando a gente olha para o lado, quando a gente olha as pessoas que se desenvolvem e as pessoas que não se desenvolvem. Quem estuda cresce, quem não estuda fica parado, repete ciclos, acaba cometendo as mesmas coisas, os mesmos erros, ficando os mesmos processos, não tem repertório. A palavra do momento atualmente é repertório. O que é ter repertório? É saber várias competências, vários conhecimentos, né? Conhecimentos variados que te permitem sentar numa mesa com pessoas variadas e tu conseguir nadar para qualquer lado que ela te levar. Então, tu ter repertório abre muita porta. Tu conhece muitas pessoas, tu abre novos mercados, tu entende de muitas variáveis e tu acaba te conectando e criando uma rede de relacionamento muito mais forte. E hoje tem muita gente cansada, não porque trabalha demais, mas porque parou de evoluir. Até eu coloquei um post hoje, meu post de bom dia foi esse. A hora que eu estava escrevendo o meu roteiro da live aqui, que eu acordo às 5 da manhã, começo a fazer algumas coisas e uma das primeiras coisas que eu faço é o roteiro da minha live do dia. E aí eu coloquei isso lá como bom dia da manhã. Tem gente cansada, não porque trabalha demais, mas porque parou de evoluir. E por que vem o cansaço? Porque tu fica fazendo a mesma coisa, e aquilo te cansa, aquilo te desconecta. Tu fica exausto de estar fazendo alguma coisa que não te representa mais, que não te dá vontade. E o processo de muito operacional, muito exercício, muito foco em só executar as coisas, o que acontece? Ele te joga na armadilha da alienação. O que é a armadilha da alienação? Alienação é estar ocupado, mas desconectado da própria evolução. Eu vou me alienando. Existe um livro muito legal no mercado que é do Napoleon Hill. Napoleon Hill, um mago do pensamento moderno, né? Já morreu há alguns anos, mas ele escreveu as 15 Leis do Sucesso. E ele tem um livro muito famoso que é uma metáfora, né? Que é o Mais Esperto que o Diabo. E ele faz uma metáfora ali como se ele estivesse entrevistando o diabo. E em determinado momento ele pergunta para o diabo qual é a principal arma que ele tem para capturar as almas das pessoas. E o que ele fala? Alienação. Porque alienação é quando tu te desconecta dos teus propósitos, quando tu te desconecta das coisas e tu não pensa mais por si só. E como é que tu perde a capacidade de pensar? Quando tu para de evoluir. Porque pensar te ajuda a evoluir, pensar te ajuda a ser curioso por mais coisas, buscar mais desenvolvimento. E a alienação, nesse cenário que a gente está, ela é tu estar muito ocupado, mas desconectado da tua própria evolução. É fazer muito, mas aprender pouco. É ser repetitivo sem pensar. Né? Aquele movimento repetitivo de fazer sempre a mesma coisa, mas não pensar por que está fazendo. E isso não vai te fazer evoluir. É um Fordismo, né? É aquela coisa do que o Ford inventou lá, da linha de produção. Tu faz, mas no final das contas, tu tá produzindo alguma coisa que não tem muito fundamento. É viver no automático. Tu acaba vivendo no automático. Tu cumpre tarefas, mas sem absorver nada de novo. Tu não consegue abrir outras portas. Tu fica só fazendo mais do mesmo. E nesse ritmo acelerado, quem não estuda vira ultrapassado. Novas gerações atropelam. Não por falta de talento, mas por falta de atualização. E o talento até é uma coisa perigosa, porque tem gente que acha que vai resolver tudo com o talento. Só que o talento vai te dando uma falsa sensação de que tu tá pronto, de que tu já não precisa mais nada, porque tu é muito bom naquilo que tu faz, tu já tá num patamar maravilhoso. A gente começa a criar um valor muito alto em cima da gente. Aliás, eu indico para todo mundo, indiquei para uma mentorando minha hoje de manhã, quando a gente começa a ter muito sucesso, existe uma coisa que é avassaladora que pode te pegar de surpresa, chamada ego.
E no final das contas, tudo que a gente faz por ego. A gente quer reconhecimento, a gente quer crescer. Não, Leandro, eu faço pela minha família. Mas internamente tu também quer ego, tu quer reconhecimento da família. O que acontece quando tu é muito talentoso e tu avança muito rápido na carreira? Tu pode tomar uma rasteira do ego. E aí o ego, ele te cega, ele te paralisa, porque tu acha que tu tá pronto. E a gente nunca tá pronto. A gente está num processo contínuo de evolução. E aí vamos falar um pouquinho dos sinais de alienação, né? A alienação, ela te dá sinais, ela te mostra que tu tá ficando fora do mercado, ela ela vai deixando as migalhas, que se tu perceber, tu consegue notar onde é que tu tá falhando. A primeira delas é trabalhar o dia inteiro e sentir que não evoluiu. É chegar no final da tarde, tu olhar pro teu dia de trabalho e pensar, cara, fiz a mesma coisa e não evoluí. Não aprendi nada, não abri uma outra competência, não avancei. Então esse é um dos primeiros sinais. Quando tu chega no final do teu dia do trabalho e tu olha para o teu dia e tu não reconhece, tu não sente gratidão ou gratificação por ter feito aquela jornada. Outro sinal da alienação é quando tu fica na repetição da mesma técnica por anos. Tu fica anos fazendo a mesma coisa e achando que aquilo eternamente vai dar o mesmo resultado. E tu fica sempre reproduzindo o mesmo formato. Outro sinal de alienação é ter medo do novo. Agora eu estou num momento que eu tenho estudado muito inteligência artificial. Tenho aprendido muito. E vou te dizer, para ti que está do outro lado, inteligência artificial não é ChatGPT. Isso é brincadeira de criança. Mas isso é uma coisa legalzinha para brincar, criar a legenda de Instagram. Isso aí não é inteligência artificial de verdade, entendeu? Quer conhecer a inteligência artificial? Mergulha fundo e vai descobrir ferramentas de inteligência artificial que possam te fazer evoluir. Eu tenho estudado muito sobre inteligência artificial e eu percebi que existe um grupo de pessoas que tem muito medo da inteligência artificial e acredita que vai ser substituído por ela. E eu sempre falo para todas as pessoas não serão substituídas pela inteligência artificial. As pessoas que não usam inteligência artificial serão substituídas pelas pessoas que usam inteligência artificial. Ela é uma ferramenta, ela não é o meio, ela não é o fim. Ela vai entrar na nossa vida, a gente vai trabalhar com ela e quem se adaptar mais rápido com ela vai evoluir. Quem ficar num processo de negação, por medo ou por qualquer outra coisa, vai ficar fora do mercado. Então o medo, ele também é um dos sinais da alienação. Outra coisa é profissional que foge de curso, que não lê, que não abre discussões, que tem muitas convicções, que não está aberto para aprender coisas novas, que não tem mais curiosidade, que acha que está pronto. Esses são sinais muito fortes de que tu está preso na armadilha da alienação e que tu não está mais aberto para as coisas. E aí tu vai passar a se sentir estagnado, mas não sabe por quê. Às vezes tu vai estar muito insatisfeito com o que tu está fazendo, tu vai se sentir muito incomodado, vai sentir que está estagnado na carreira, mas não vai saber o porquê, porque tu está fechado para isso, para esse novo horizonte. Então olha como esses sinais eles aparecem. E talvez algumas pessoas que estão aí do outro lado já estão com esses sinais e tem que rever isso, tem que entender e tentar fugir dessa armadilha da alienação. A alienação, ela é a morte lenta do potencial. A alienação faz com que qualquer potencial morra, porque eu posso ter muito potencial, mas o mercado não premia potencial. O mercado premia performance. O mercado só vai gostar de ti se tu performar bem. Não adianta tu ter potencial para conversão. Tu tem que converter. É isso que o mercado quer. Ele até te dá uma chance se tu tem potencial, mas ele só vai te manter, ele só vai te premiar se você realmente transformar potencial em performance. E quem é que performa bem? Quem está sempre em movimento, quem está sempre evoluindo. E por que aprender transforma tudo, né? Até mesmo a saúde, tá? Até o ato de aprender transforma a saúde. Aprender não é só sobre crescer profissionalmente, é também sobre saúde do cérebro. É importante saber que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estou conectado com novidades, com elementos que possam me fazer evoluir, que me tirem daquela zona de estagnação, mais o meu cérebro fica ativo e mais longe eu consigo ir. Estudar cria novas conexões neurais.
Quando tu tá estudando, quando tu tá aprendendo coisas novas, tu vai criando novas conexões neurais e tu vai fazendo com que o teu cérebro fique mais poderoso. Melhora a memória, porque tu tá estudando, tá trabalhando teu cérebro. Aumenta o foco, reduz os riscos de doenças degenerativas no futuro, porque tu tá mantendo o teu cérebro ativo. E pode ser qualquer coisa, sabe? Não tô falando de estudar, pegar um livro, estudar alguma coisa. Às vezes um profissional que busca uma técnica nova, falando de salão de beleza, aprender uma técnica nova, tu tá estudando, né? Não importa. O importante é estudar. Defina o que e estuda. Vai atrás de estudar e desenvolver alguma habilidade nova. Às vezes é importante tu pegar uma habilidade que não é do teu dia a dia, justamente para mexer em outros lugares do teu cérebro, para que ele se movimente para áreas que ele não está acostumado. E isso é maravilhoso, é muito bom. Aprender ativa a dopamina, né? A química do processo. Então, quanto mais dopamina, hoje a gente vive uma overdose de dopamina, só que através das redes sociais. A gente fica ali rodando feed, passando rios. E sabe o que acontece nessa hora? Tu tá tomando injeção de dopamina, mas de fora para dentro. Agora, quando tu estuda, tu traz essa dopamina de dentro para fora, que é algo que nos faz muito bem. Então, quando tu aprende alguma coisa, quando tu ativa essas áreas, tu tomou uma injeção de dopamina. E isso te faz muito bem. Quando tu tá aprendendo, tu não amplia só a mente. Não é só a mente que amplia. Tu prolonga tua vida útil, tua carreira, tua vitalidade. Todos esses elementos eles estão ampliados quando tu tá num processo de aprendizado. E quais são os benefícios fisiológicos do aprendizado contínuo? Primeiro, melhora teu desempenho cognitivo. Né? Isso é o que a gente mais precisa agora. Melhorar desempenho cognitivo. Segundo, melhora a memória. Melhorar a memória é um dos fatores. Assim, é importante também lembrar nessa hora, a gente fica às vezes a gente fica preso em alguns dilemas éticos que a gente pensa que vai ser tudo igual como era antes, e não é. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais necessidade de guardar o número do celular de uma pessoa. Eu vivi uma época que a gente sabia de cor o número do celular das pessoas porque a gente tinha que ligar. Hoje eu não preciso disso, eu tenho um aparelho que vai ter esse número. Hoje o que eu tenho que guardar no meu cérebro é outra coisa. Então não dá para dizer assim, porque no meu tempo eu fazia isso, no tempo... Não, o tempo mudou, hoje é outra coisa. Então eu não preciso mais guardar o número do celular. Eu não preciso mais ter essas coisas, eu tenho que cuidar de outras coisas. E para você que tem filho, pensa a mesma coisa. Teu filho não tem que fazer as mesmas coisas que tu fazia, porque o tempo dele é outro. Ele está numa outra realidade. O mundo é muito diferente do que era o mundo da minha época e talvez da tua época. Então não tenta imprimir no teu filho a mesma coisa que funcionou para ti, porque não vai funcionar, porque o cenário dele é outro. Você, pai, mãe aí do outro lado, vai ter que aprender como ser pai e mãe neste novo modelo. E parar de julgar que está tudo certo ou tudo errado. Não, o caminho é esse, é entender e ir. Então, o que mais que é um benefício fisiológico de aprender? Retardo do envelhecimento mental, redução de ansiedade, o cérebro gosta de progressão. A gente vive, às vezes, muito num processo ansioso, né? A ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Quando eu fico olhando muito para o futuro, e isso me gera uma sensação de que está demorando para chegar lá. Quando eu crio progressão e eu aprendo, eu consigo reduzir esse processo de ansiedade, porque eu mando uma mensagem para o meu cérebro que existe um processo paulatino que eu estou indo para lá. E aí eu acalmo o meu cérebro, diminuo a ansiedade. Aumento da criatividade. Quanto mais a gente estuda, mais criativo a gente fica. Por que é importante a criatividade no mundo atual? Ela nos ajuda a achar novas saídas. Às vezes a gente está num ponto que a gente não consegue saber para onde sai, só que quando tu trabalha muito bem o teu cérebro, o aumento da criatividade te dá o quê? Repertório. Tu consegue sair por outros caminhos, às vezes não só por aquele que tu imaginava, mas por outras áreas que quem não ativa a criatividade fica preso e não sabe para onde sair. E o último aqui que eu coloquei como benefício fisiológico, a sensação real de bem-estar. Todo mundo que foca a sua evolução baseada em um aprendizado contínuo tem uma sensação de bem-estar maior, até mesmo de autoestima, porque quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, quanto mais eu evoluo, melhor eu me sinto comigo mesmo, porque eu sei que eu estou em movimento, que eu estou aprendendo, que eu estou evoluindo e eu estou conseguindo ser um profissional melhor do que eu era e, consequentemente, uma pessoa melhor do que eu era. Esse é o avanço que a gente precisa procurar aqui. Aprender é o botox do cérebro. Tem gente que gosta muito de trabalhar no lado externo e esquece de trabalhar no lado interno.
Vamos lembrar que o aprendizado é como se tu estivesse fazendo um botox no cérebro, tu tá deixando ele sempre com aquele visual novo, tá deixando ele sempre preparado para o que vem. E como aprender melhor? Como é que a gente faz para aprender melhor? Quero te dar umas dicas bem práticas aqui de como fazer isso, tá? Agora pega papel e caneta, coloca isso e bota em prática. E não é amanhã, é hoje. Hoje, antes de deitar, já dá para fazer algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês. Então, dicas práticas de como aprender mais e melhor. Primeiro lugar, entenda teu estilo de aprendizado. Esse é o primeiro ponto. Né? Vou voltar. Muitas das minhas lives, que quem não viu, tá aqui no feed, ou tá lá no YouTube, ou tá lá no Spotify, né? Leandro, não tenho tempo de ficar olhando aqui. Vou lá vou no Spotify ali, boto 30 minutos, apareceu aqui. Dá para escutar, dá para pegar ali. E eu falo sempre muito sobre autoconhecimento. E aqui também é a mesma coisa. Eu tenho que praticar o autoconhecimento, que eu tenho que entender qual é o meu estilo de aprendizado. Tem gente que é muito visual. Para aprender, precisa ver o que está acontecendo. Tem muita gente que é auditivo, precisa ouvir. Só que a grande maioria da população é sinestésico. O que é sinestésico? Precisa fazer para aprender. Pode olhar, pode escutar, mas precisa pegar aquilo e fazer. Quando faz, aprende. E qual é a melhor coisa que tem que fazer nessa hora? Descobre qual é o teu canal. E ninguém pode dizer o melhor é isso, o melhor aquilo, o melhor aquele outro. O melhor é o que funciona para você. É isso. Eu tenho o meu jeito de aprendizado. E às vezes ele não é o mesmo. Tem dias que eu tô mais auditivo, tem dias que eu tô mais visual e tem dias que eu tô mais sinestésico. Eu sei que o Leandro aprende muito mais quando ensina. O que é isso? Sinestesia. Eu aplico na prática e aí eu faço isso funcionar. Muitos profissionais da área da beleza vão num curso de mecha e só aprendem de verdade aquela nova técnica de mecha quando botam a mão na massa, quando fazem. Por isso que a maioria dos cursos que a gente sempre montou, eu quando ministrava cursos lá na Vela, tinha uma parte teórica, mas depois o que vinha? A parte prática. Porque a maioria dos profissionais que são artistas são sinestésicos, precisam botar a mão na massa, precisa ver como é que funciona com as suas mãos. Então descobre qual é o teu canal. Essa é a primeira dica aqui, bem importante, descobre o teu canal, o teu melhor estilo, qual é o teu estilo de aprendizado. Ponto 1. Quando você descobre como aprende, o aprendizado flui. Tu para de sofrer. Segundo ponto, transforme tudo em microaprendizados. O que é microaprendizado? A gente não tem muito tempo para ficar estudando hoje. Poucas pessoas conseguem parar 1, 2 horas para ficar estudando. Mas tu sempre consegue encaixar uns 10 minutos por dia. 10 minutos por dia já muda o teu cérebro. 10 minutos por dia. E você que está aí do outro lado, se me disser que não tem 10 minutos no dia para aprender alguma coisa nova, aí você está me mentindo. Porque tem 10 minutos para ficar rolando feed. Então separa pelo menos 10, 15 minutos do teu dia para aprender alguma coisa nova. Pode ser em qualquer área. Mas pega ali 10 minutinhos, né, e transforma isso em microaprendizados. Tu já vai ajudar teu cérebro a ele aprender melhor, aprender mais. O que importa é a constância, não a quantidade. Ficar 3, 4 horas estudando já está comprovado que não dá certo. Que tu aprende muito mais quando tu tá com micro tarefas, micro tempos onde tu vai aprender um pouquinho mais e tu vai evoluindo. Então 10, 15 minutos por dia de aprendizado sobre um tema específico vai te ajudar muito a evoluir e vai trabalhar o teu cérebro e tu vai ser um profissional muito mais potente aprendendo mais. Terceiro ponto, estude enquanto trabalha. Às vezes tu tá trabalhando, tu pode ouvir um podcast, às vezes entre uma cliente e outra tu pode pegar um trecho de um livro para ler, um vídeo, né? Um vídeo que tu pode olhar, não precisa ser, tem um momento para te ficar olhando meme e se divertir, mas tem aquele momento que tu pode pegar um vídeo e aprender com ele. Agora mesmo aqui, a Jaque que me deu oi, a gente teve um momento que a gente estava trabalhando junto lá dentro do mesmo salão, eu cansei de ver a Jaque lá com o celular olhando uma técnica. Ou seja, escolheu estar ali dentro do salão, não está com o cliente, mas o que ela escolheu fazer? Pegar uma técnica, olhar, ver como é que é, aprender, provavelmente depois ela foi ali e aplicou. Então tu pode fazer isso. Hoje a gente tem a facilidade de dentro do trabalho, a gente pegar o nosso celular e aprender.
Não é meu tempo do salão não tinha isso, eu andava sempre com um livro na mão, porque eu gosto muito de ler. Mas eu não tinha essa facilidade de pegar e fazer um curso, às vezes, sentado na minha cadeira até a minha cliente chegar. E hoje a gente tem. A gente não estuda de preguiça. Dá para estudar enquanto trabalha. Então, podcasts, trechos de livros, um vídeo por dia, micro reflexões sobre cada atendimento, até mesmo quando termina um atendimento de uma cliente, tu depois parar para pensar o que tu aprendeu dentro daquele atendimento, é uma forma de aprendizado que tu vai ajudar teu cérebro a construir uma estrada e novas sinapses mentais ali. Então, olha que legal, só de analisar um atendimento que foi feito para entender o que funcionou, o que não funcionou. A autoanálise te ajuda muitas vezes com isso. Só em micro reflexões. Quarto ponto aqui que eu quero falar para vocês é anote para fixar. A escrita ativa cria memória de longo prazo. Então, quando tu tá olhando para alguma coisa e tu escreve isso que tu tá olhando, o ato de escrever, a mecânica disso, ela faz com que tu meio que duplique ou triplique a entrada desse conhecimento e ele vai direto para a memória de longo prazo e te faz fixar muito mais aquilo que tu tá observando. Eu sempre que eu tô em algum lugar, numa palestra, uma coisa assim, eu tô sempre anotando tudo. Antigamente eu anotava mais no papel, agora anoto no bloco de notas do celular. Depois eu passo para outro lugar, não copiando e colando, digitando. Por que digitando? Porque eu tenho que digitar, eu tenho que ler, eu tenho que prestar atenção e ver se está certo. Eu estou fazendo conexões aqui para ficar mais fixado isso. E até uma dica que foi dada ontem lá na palestra, para a gente fazer isso com as crianças. Fazer com que elas criem resumos, mas não copia e cola. Elas têm que pegar e elas têm que escrever como elas entenderam. E isso é maravilhoso, porque ela está criando conexão com o aprendizado que ela trouxe. Então, anote tudo que você puder. Quinto lugar aqui, né? Quinta dica é envolva o corpo. Caminhar, mexer o corpo, beber água, tudo isso aumenta a absorção de conhecimento. Quanto mais a máquina está bem, quanto mais o teu fluxo está funcionando, melhor vai ser o teu conhecimento, o teu aprendizado. Então, tem que envolver o corpo nesse processo. Não adianta só o cérebro. O corpo tem que estar também operando e a máquina funcionando. E o sexto é ensine alguém. Conhecimento parado cria mofo, né? Já diziam os Rolling Stones, né? Pedras que rolam não criam limo. Então, o que a gente faz? Movimento, né? Tem que ensinar alguém. O maior acelerador de aprendizado é ensinar. O que tu acabou de aprender, se tu quer fixar isso mesmo, ensina. Porque vai fixar muito mais e tu vai ficar um profissional muito mais forte. E aprender, pessoal, é uma decisão, né? Aprender é uma decisão, é uma oportunidade que tu te dá. O profissional que mais cresce não é sempre o mais talentoso, é o que aprende mais rápido. Às vezes, o mais talentoso fica para trás, porque o talento, às vezes, ele te entorpece. Ele te joga na armadilha da alienação, porque tu acha que tu tá pronto, tu acha que tu não precisa nada, e automaticamente o que acontece? Aquele que é mais dedicado, aquele que aprende mais rápido, ele te ultrapassa. E ele tem mais consistência, porque ele precisa de mais para chegar lá. Então ele vai ter mais consistência. Uma pessoa diz assim, porque eu não aprendo, eu não sou bom nisso, eu não entendo, eu não consigo entender. Todo mundo consegue. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas a habilidade de adquirir conhecimento, ela é treinável. Você treina isso tanto quanto qualquer outra coisa. Então não esqueça que você pode treinar a sua habilidade de aprender mais. Porque aprender é uma decisão, é uma escolha, é uma oportunidade que você tem e que está nas suas mãos. E de 30 em 30 o cérebro expande, né? Por que 30 minutos aqui? Eu tinha visto um profissional que eu gosto fazendo lives de 1 hora no dia. Eu não tenho 1 hora para fazer isso. Não tem nem horário para fixar. Meu trabalho é muito aleatório. Às vezes tem cliente de manhã, de tarde, de noite. Então eu não consigo dizer assim, vai ter live todo dia, meio-dia. Não consigo. Mas qual foi meu compromisso quando eu criei o de 30 em 30? Compartilhar conhecimento, 30 minutos por dia, não sei que hora, não sei qual é o tema, mas todo dia, de segunda a sexta, tem 30 minutos aqui para a gente falar sobre algum tema. E o de hoje, tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês. E eu quero fazer uma provocação final aqui. A pergunta não é se você tem tempo para aprender. A pergunta é, você tem tempo para ficar parado? Essa é a reflexão. Seu cérebro é o seu maior ativo. Cuide dele. E até o próximo de 30 em 30.